não tendo muita experiência, você pode ter uma experiência. Yeah, Agora eu vou aprender. a primeira experiência é o facto de vocês terem o visto não garante que vocês já têm acesso ao país. O visto é uma autorização de entrada legal no país, mas isso não é tudo para tu teres acesso no país. Para teres acesso ao país existem algumas regras e políticas, que é essa que nós estamos aqui reunidos para tentar, para mim, estar a vos esclarecer. E as regras são essas documentações que vocês terão que apresentar, comprovar meio de subsistência. Terão que comprovar meio de subsistência. Por quê? O meio de subsistência provará que vocês vão conseguir se manter no país em que vocês vão, que é Portugal. E não tendo meio de subsistência, vocês podem ter uma carta de chamada. A carta de chamada indica que alguém vai responsabilizar-se por vocês. E vocês têm a carta de chamada, exceto o Anderson, que ainda não tem a carta de chamada, mas todos vocês têm a carta de chamada no vosso processo. No vosso processo tem o seguro de viagem, tem a carta de chamada, tem o bilhete de voo, tem o vosso passaporte com visto timbrado, e de alguns tem o cartão de vacina internacional e de outros não. Penso que também não é muito relevante, embora seja necessário para comprovar que tu pegaste a vacina contra a febre amarela, mas para mim pelo menos acho não muito relevante, porque eu viajo sem esses cartões. Agora, o que é que acontece? Sendo uma primeira experiência, vocês precisam estar calmos, entende? Vocês precisam saber que eu tenho a permissão para entrar no país de forma legal. Isso vai vos manter calmos. Se eu conseguir o visto é porque o país me aceitou e autorizou que eu entre de forma legal. Muitos, mesmo tendo todas as documentações, acabam não entrando, porque o comportamento também fala. O vosso comportamento pode vos condenar. É algo muito simples. Está a ver todos os vídeos que vocês viram na internet sobre imigração? Que é muito difícil, que é bicho de 7 cabeças, isso e aquilo. Mentira. Tu até podes passar a imigração e depois se questionar. Mas a imigração então é onde? Entendeu perceber? Quando já passaste a imigração, vão te falar, não, a imigração é aí onde você já passou. Mas o segredo é manter a calma. Ponto número 1. Manter a calma ao falar, olhar nos olhos do agente e responder somente o que te for questionado. Francisco, estás a mexer no telemóvel por quê? Não, quando está para mim. Não precisa anotar, isso é algo que... Não, calma. Estás a mexer no telemóvel por quê? Está a apontar porque eu acho importante, sendo. Tu não precisas se explicar assim. Estás a perceber? Está a apontar porque preciso. Tu não precisas. É isso que eu estou a dizer. Responda somente o que vos foi questionado. Não acrescentem, não embelezem, nada. Sejam vocês mesmos. Está a perceber, né? Não há segredo nisso. Porque só o fato de vocês terem visto já tem 99% de chances de entrarem. Por isso é que muitos, quando são deportados, compram um novo bilhete, voltam a entrar novamente. Estás a perceber? Ponto número 1, vocês têm visto. Na imigração daqui de Angola, vocês vão fazer o check-in, despachar as malas. Outro ponto que eu não mencionei. Os bilhetes da TAP, que está aí espelhado, só dispõe de uma peça de 23 kg para cada, uma mala de mão e uma mochila. Se quiserem levar mais de uma peça, terão que pagar uma taxa adicional lá no aeroporto. Basicamente isso. Quando chegarem no aeroporto, vocês, na hora de fazerem o check-in, que é muito simples também, essas documentações todas são documentos que vocês não podem pôr na mala. Vocês têm que pôr na mochila. Se tiverem dinheiro, não ponham na mala. Se o casaco tiver fecho, ponham no casaco. Houve situações de cliente da Visto e Vistos que viajou com 2.000 euros e quando chegou na imigração em Portugal, os 2.000 euros não estavam na mochila, lhe roubaram no voo. Houve viagens que eu já tentei ser roubado. Estou assim com um camarada ao meu lado, estamos a conversar e ele achou que eu estou a dormir, começou a pôr o dedo. Está a ver o dedo? No meu bolso. E eu, fingindo que estou a dormir, a ver todos os movimentos do camarada. Está a perceber, né? Não ponham dinheiro na mochila, não ponham dinheiro na mala, dinheiro é no bolso. E se sentarem no centro, procurem pôr dinheiro num local em que vocês conseguem ter controle do dinheiro. Se vocês sentarem na ponta, ponham o dinheiro nesse bolso, não nesse junto de alguém. Estão a perceber, né?
Porque dinheiros desaparecem na imigração e não é feitiço, não é perseguição. A minha mãe disse, deu um exemplo acerca do que você está falando, um outro que está lá na França, ele disse que aqui na Europa o dinheiro eles guardam no corpo, geralmente eles têm um calção pequeno, eles colocam naquele foro e protegem bem, porque aí roubam mesmo, desaparecem, de preferência. Não, se tu tiveres um calção interno, põe no bolso de dentro. Estás a andar, mas teu pensamento só está no dinheiro, como esse que está aqui no meu bolso, percebes? Teu pensamento só está no dinheiro. Então é basicamente isso. Tem um jovem Casimiro, perdeu 2.000 euros e foi deportado por conta dos 2.000 euros. Porque quando ele me ligou já era tarde, eu não consegui salvar o acesso dele ao país. E ele ficou admirado como é que os 2.000 euros desapareceram. Documentos esses que vocês vão precisar para se identificar, levam numa mochila ou algo que vos possibilite a levar nas mãos. Nunca na mala, porque a mala será despachado e lá vocês só vão encontrar a mala depois que passarem a imigração. Antes de sair do aeroporto, vocês vão esperar a vossa mala. Se vocês porem esses documentos na mala, o que é que vai acontecer? Vocês já não terão acesso a esses documentos na imigração e ficarás sem como se identificar. Isso vai te criar constrangimento, tá a perceber, né? Bem como eu ia prosseguindo, vocês aqui vão fazer o check-in, vão despachar as malas e o vosso visto dá o direito de o bilhete só de ida. Os vossos bilhetes são todos só de ida. Isso porque o vosso visto dá direito de bilhete só de ida. Tu podes comprar... Prezado, fecha a porta, faz favor. Vocês podem comprar ida e volta, como também somente ida. Tá a perceber, né? Então, qual é o visto? O meu visto é de estudante para formação profissional. Vão vos questionar aqui. De estudante para formação profissional. Vão fazer o check-in, vão ir para a sala de embarque. Vão subir no voo normalmente. No voo da alimentação, tem o WC, vocês poderão ir para o WC quando quiserem. Tem a tela, podem ver um filme, ouvir música e tudo mais. Depois, quando chegarem em Portugal, já no território português, terão que manter uma fila para serem analisados pelos agentes de imigração. Aí vocês poderão apresentar novamente essas documentações. Por quê? Para vocês terem acesso no país. Vocês podem chegar em Portugal ou no território português e não terem acesso no país. E aí onde vocês têm que ser vocês. Tá a perceber? As vossas declarações têm que ser firmes. A fila é enorme. Há quem vai para a salinha porque demonstrou um comportamento duvidoso. O que tu estás a dizer não corresponde com a tua documentação. Vocês vão precisar saber o nome de quem vos mandou a carta de chamada, o contato de quem vos mandou a carta de chamada. Cartas de chamada da responsabilidade da agência. Eu em si terei a responsabilidade de comunicar ao pessoal para estar atento quando tiverem a entrar. Estão a perceber? No aeroporto tem a internet, a rede Wi-Fi livre. Vocês poderão usar o WhatsApp para o caso de algum constrangimento, me mandarem mensagem. Pessoas que receberam carta de chamada de quem não seja parente não precisam mentir dizendo que é parente. Se for uma amiga de infância, se for um primo, estás a perceber? Se for um filho do teu padrinho, diz que é filho do meu padrinho. Onde é que está localizado o filho do teu padrinho? Onde é que vive o filho do teu padrinho? Onde é que vive o teu amigo? Terão que ter o endereço que espelha na carta de chamada. Está localizado na Rua da Esprela, 146, segundo traseiro direito. Está a perceber, né? Tem o contato dele? Tem sim o contato. Vão ligar para ele e ele vai confirmar que mandou a carta de chamada. Em outros casos, eles não precisam ligar. Mas para a apresentação da carta de chamada, primeiro qual é o teu visto? Não, eu solicitei o visto de estudante, depois esperei um período, não sei lá o que, já me deram visto e o meu visto é de estudante. Tu não dás satisfação. Qual é o teu visto? O meu visto é de estudante para formação profissional. O meu visto é de estudante superior. Está a perceber, né? Onde é que vais fazer formação? Tem que saber onde é que está localizado o centro de formação. Está a perceber, né? Onde é que vais fazer a formação? Eu vou fazer formação em Famalicão. Eu vou fazer formação em Lisboa. Eu vou fazer formação em Setúbal. Tem que saber onde é que vão fazer a formação. Onde é que vais fazer a formação? Eu vou fazer formação em Famalicão. Eu vou fazer formação em Lisboa. Tenho aqui alguns comprovativos. Ou eles vão questionar, tem comprovativo? Você só entrega o que te pedirem. Vais entregar os comprovativos de matrículas, de inscrição, nesse caso.
Daí que vem a questão. Quanto estás a levar para Portugal? Percebes? Quanto estás a levar para Portugal? Prezado, fecha a porta. Quando me questionam quanto estás a levar para Portugal, vou ser sincero, eu nunca disse que estou a levar X. Antes de eu estar legal em Portugal, eu nunca disse que estou a levar X. Quanto estás a levar em Portugal? Não, eu tenho carta de chamada. Estás a perceber? Quanto estás a levar para Portugal? Tenho a carta de chamada. Você vai apresentar a carta de chamada. Tu podes primeiro dizer, tenho a carta de chamada para minimizar as exigências financeiras. Tenho a carta de chamada e estou a levar X para Portugal. Estás a perceber? Não tem uma quantia exata. Não tem uma quantia exata. Tu podes viajar com 1.000 euros. Tu podes viajar com 500 euros. Não tem uma quantia exata. Se tu fores com reserva de hotel, as exigências são maiores. Muitos até regressaram com 4.000 euros. Porque com reserva de hotel, na maior parte das vezes, eles exigem que você tenha meio de subsistência correspondido a 1 ano de formação. Então, cada experiência é uma experiência. Quanto estás a levar para Portugal? Eu estou a levar X 1.000 euros e tenho a carta de chamada. Isso também evita que te questione onde é que vais estar alojado. Porque você já justificou dizendo que estás a levar X, tens a carta de chamada que indica que alguém vai te auxiliar, estás a perceber? E que essa mesma carta de chamada espelha onde é que estarás alojado. Tu podes ir para Lisboa, como é a tua intenção, mas tu não vais declarar que vais ficar em Lisboa. Tu tens que declarar que vais ficar próximo da instituição, onde, o que indica a carta de chamada. Estás a perceber? Mas vais ficar em Lisboa. Onde é que vais ficar alojado? Tem que saber o endereço. Eu vou ficar alojado no local X. Basicamente isso. Caso venha questões como por que no local X, sendo que o centro está no local Y? Por que no Porto, sendo que o centro está em Famalicão? Por que em Lisboa, imaginemos que pessoas que recebem carta de Lisboa, mas tencionam ir para o Porto. Por que em Lisboa, sendo que o centro está no Porto? Diz não, inicialmente eu ficarei em Lisboa porque o familiar que responsabilizou-se em mandar carta encontra-se alojado em Lisboa. Mas a intenção é que eu prossiga o mais breve possível no Porto ou em Famalicão, onde manterei a minha residência fixa. Percebe, né? Não tem nada de grave aí, é mentira. Nenhum de vocês será deportado. Estão a falar, olhar assim nos meus olhos conforme vocês estão a me olhar e eu estou a vos olhar assim. Serenamente. E muitos deles não questionam. É só, qual é o teu visto? Visto de estudante para formação profissional. Passaporte. Apresentaste o passaporte, apresentaste os comprovativos, a carta de chamada. Carimbó, está aqui, passa. Já passei. Já passaste. Carimbó, está aqui, passa. Saber falar é o segredo. Quem não sabe falar é sempre deportado. Se contradizer, você tem que ter certeza do que você possui, do que você carrega contigo, o que você tem. Tu não tens a carta de chamada no telemóvel? Tens. Sabes o endereço dela. O mesmo eu vou te mandar e você vai saber o endereço. Vou te mandar e vais saber o endereço. É basicamente isso. E os contatos das respectivas pessoas, caso a necessidade de ligar para eles confirmarem. Está a perceber, né? Então é isso. Mas saibam a localização do centro. Se vão ficar em Lisboa, onde é que vais ficar? Eu vou ficar em Lisboa, não. Diz onde vais. Diz onde vais. E depois de passar a imigração, tem um outro